E aí, pessoal, a discussão agora é no campo. Quem está em alta nos treinamentos? Qual é a grande discussão do Grêmio e a possibilidade de mudança de esquema de jogo? Você vai entender a lógica dos trabalhos tricolores. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Desde que o Grêmio fez a opção pela continuidade de Wagner Mancini, a lógica era: o Grêmio precisa jogar mais. O Grêmio precisa mais do que apresentou. Mesmo que exista uma narrativa mentirosa do próprio Wagner Mancini, dando conta de que o trabalho dele foi bom no comando do Grêmio. E não foi bom. A gente sabe que não foi bom. Mas hoje existe sim uma discussão forte interna. E ela começa pelos volantes. Isso mesmo. A discussão é: será que Thiago Santos e Lucas Silva conseguirão dar a resposta que o time precisa, que o clube precisa e que a torcida quer? A amostragem do ano passado é suficiente para o Grêmio ter o entendimento de que eles vão jogar? O primeiro jogo claramente posicionou dois jogadores de características parecidas e confusos em campo. E aí, claro, como tudo, a discussão aumentou. Como que o Grêmio faria isso? Junto a isso, claro, a discussão do famoso 4-2-3-1, criado por Roger lá em 2015 e que depois, aperfeiçoado por Renato, garantiu os títulos de 16 e 17. Mas esse esquema, com o próprio Renato ainda, fracassou rotundamente. E a partir dos novos treinadores, isso só valeu ainda mais fracasso e até que a gente bateu no chão na segunda divisão. E agora, como fazer isso? A primeira principal questão é exatamente essa. Não se tem hoje nenhuma garantia de que esses dois volantes vão dar conta do recado. Quem poderia modificar? Eu fui buscar informação porque eu queria saber do Bitelo. Eu quero saber, por exemplo, como estão indo os meninos Sarará, Fernando Henrique, o próprio Bobson, para saber se o Grêmio tem substitutos nesses volantes e se vai conseguir fazer essa troca para mudar essa lógica. Junto a isso, quero saber se o Grêmio pensa em trocar de esquema. E recebi algumas informações. Quem está em alta no ambiente tricolor não são necessariamente os volantes que podem substituir esses dois. Os dois principais nomes que eu escutei, que estão em alta, encantando nos treinamentos e deixando sim uma sensação de otimismo a quem está acompanhando, são Rildo e Gabriel. Rildo e Gabriel. Rildo joga mais à frente. Rildo é um segundo atacante, que nós poderíamos colocar assim. Já Gabriel é um jogador que ainda está se adaptando, ainda não se tem ideia de onde Mancini vai usar. A primeira sensação que se teve, entrou pela extrema, pela direita. Essa foi a realidade. Já o histórico dele indica um meia, ou seja, também não toca na linha dos volantes. O que o Grêmio tem para o jogo já deste domingo, e Mancini mantém um suspense do ponto de vista da escalação, é sobre Benítez. Será que Benítez melhoraria a condição dos volantes? Será que Benítez conseguiria dar a Thiago Santos e a Lucas Silva uma condição melhor de jogo, com um jogador mais habilidoso, mais perto, não permitindo que os dois virassem armadores, como foi naquele jogo contra a equipe do São José? Lembrando que o Grêmio tem o enfrentamento deste domingo às 19h30 na Arena. O Grêmio tem o adversário mais frágil do campeonato até agora. O Guarani de Bagé não conseguiu montar uma equipe muito forte, perdeu as 3 primeiras partidas, inclusive sendo goleado pelo Brasil de Pelotas no último jogo. Então, mostrando fragilidade. Esse é o adversário que vem jogar contra os titulares do Grêmio neste domingo, o que também permite algum tipo de teste do treinador. E eu me refiro teste mudando, ou a possibilidade de mudar essa lógica dos volantes.
Os volantes do Grêmio, que eu falei aqui, estão em discussão, eles vão ter ainda mais dificuldade nos jogos onde o Grêmio for totalmente propositivo, cujos volantes precisem, entre outras coisas, criar na linha intermediária adversária, dando solução ou para o Janderson, ou para o Ferreira, ou para o próprio Rildo, que parece vai entrar, ou para o Gabriel ali na frente, principalmente para o Diego Souza. Estão neles, por que não testar jogadores como o Bitelo? O que eu consegui saber é que ainda os volantes estão um pouco tímidos. A informação também é de que Fernando Henrique e também o Sarará se assemelham um pouco a Lucas Silva e também a Thiago Santos. Então seria Bitelo. Esse tem box to box, esse tem essa jogada. Outro que voltou a treinar foi o Vijaçante, que também pode ser uma solução, mas que até o momento também jogou muito pouco. Nós vimos, por exemplo, jogos nem aqui, jogos no Paraguai, muito pouco, muito abaixo da exigência do Grêmio. Então, esse me parece o ponto nevrálgico do time, que pode dar o salto de qualidade, eu acredito, sobretudo se a gente imaginar o enfrentamento na Série B. Nós estamos falando de equipes que não são fortes, que têm dificuldades, muito mais dificuldades que o Grêmio. Então, esse pode ser o ponto de corte. O Benítez se encontrar no lugar, o Grêmio ter solução desses jogadores que estão encantando, como Rildo e Gabriel, e o Grêmio buscar uma solução nova para ser o volante. A partir daí, pode ser o 4-4-2, pode ser um losango, pode ser como o Grêmio quiser. Agora, precisa jogar mais porque seremos propositivos, seremos os donos da bola, estaremos com a bola. E para isso, quem tem a bola tem que saber jogar. E Lucas Silva e Thiago Santos, até o momento, e eu não estou falando do primeiro jogo, eu estou falando dessa continuidade Wagner Mancini, não deram resultado. Se iludir com a ideia de que o Grêmio foi bem nos últimos 10 jogos do Brasileiro é não entender o tamanho do problema. O Grêmio foi mal. 3 das vitórias que o Grêmio teve com Wagner Mancini, uma foi com o Atlético Mineiro e o seu time C, uma foi com o Sub-17 do Bragantino e a outra foi com a Chapecoense, que tinha largado o campeonato. 3. Tira essas 3 aqui, tu vai ver o aproveitamento do Mancini. É pior do que grande parte dos times. Então, vamos ser firmes e práticos nisso. Não vamos nos iludir. Deu de ilusão. Está na hora de discutir e, sobretudo, de trocar. O Grêmio precisa. Deu continuidade ao grupo? Beleza. Mas o time não pode dar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.